Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui, como sempre, de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. Eu ia até falar assim, bonsoir, bon chance, mas o filme tá em inglês mesmo, então... Good morning. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Já começa batendo esse host, meu Deus do céu. E do outro lado, também, como sempre, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas no Meia Pantufa? Mais uma vez, na janela de dezembro, Ridley Scott chega aos cinemas com um filme cercado de expectativas, positivas ou não. Em Napoleão, o diretor conta uma história cercada de controvérsias antes mesmo do filme chegar às telonas. Em uma versão reduzida do filme, que vai chegar ao streaming da Apple com 4 horas de duração. E depois do desastre de Casa Gucci, que aqui ficou dividido, né? E do bom, mas escondido, O Último Duelo, será o que a gente achou de Napoleão? O filme correspondeu às expectativas dos entusiastas de Ridley Scott ou fez voz aos seus críticos? Os problemas históricos do filme atrapalham sua experiência? É porque quem escreve a introdução sou eu, aí eu fico pondo palavras na boca de vocês. Chama Casa Gucci de desastre já na introdução pra dar a palavra Você final. acha que é um desastre, né? Eu achei mó de boa. No episódio que a gente fez Casa Gucci, eu até elogiei o Jared Leto. Mas aí depois passou. Ah, não, aí surto. foi realmente. Aí, assim. Eu lembro que eu achei médio, assim, eu não fiquei batendo. Não, e aí é bom que o tempo passou, a gente foi descobrindo coisas e a gente descobriu que aquela não é a pior coisa que o Jared Leto já fez na vida dele. Antes de começar, um aviso. Você já tá seguindo a gente no seu player de podcasts? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação, pelo menos aqui na introdução, né? Vem com a gente conversar sobre Napoleão no Meia Opinião. Meia Opinião. Vou resumir Napoleão pro público do Meia Pantufa. É um brother lá que vira rei na França depois da Revolução Francesa, estabeleceu o fim da monarquia e aí ele assume depois de uns anos por conta da crise política e vira rei ele mesmo, mas se chama de imperador. Esse filme conta, ou busca, ou argumenta que quer contar a ascensão e a queda do Napoleão em seu império, como ele sai de ser uma pessoa fora da aristocracia, um cara que é considerado sem maneiras, bruto, tosco, e consegue por meio militar ascender ao maior posto da França e ser o homem mais temido do continente europeu por cerca de 20 anos até a sua derrota e o seu exílio. É Napoleão, né? Se falar de história é falar aí Napoleão. Ridley Scott gosta de seus épicos, não é o primeiro épico do Ridley Scott, acredito que não será o último, mas é um bom épico, Gusta. Fala um pouquinho aí do que você achou de Napoleão e desse Napoleão de 2 horas e 40, né? Porque depois a gente vai ter o de 4 horas no streaming pra alegria de Carol Moreira. Gente, a Carol Moreira que fala, poderia ter sido uma série, né, da Apple, a pergunta que virou meme, coitada, mas eu entendi também quando ela perguntou isso, quando ela falou isso sobre, ela falou sobre o filme do Scorsese, né? Lá, ela tá de boa. Eu entendo. Mas é que eu peguei pra ver o episódio lá, é que no episódio fica um negócio mais descontraído, você tirar de contexto fica pior mesmo, igual tá no corte lá. Mas no meio do assunto lá, até que a galera meio que defende que um filme é diferente de uma série e tal, e eles levam isso mais pra frente. Mas a galera pegou pilha, né? A gente pode até entrar nessa discussão, né, porque mais uma produção da Apple. A Apple, inclusive, que a gente sempre colocou como, a Apple vai ser a nova HBO, a Apple vai começar a produzir conteúdos muito relevantes e muito bons. E por enquanto, de saudades, né? Alto nível de... Assim, pelo menos em termos de investimento e nível de produção, né? De grana, sim, né? Eles estão fazendo mais que qualquer um. Eles fazem muito, né? E isso é muito legal, porque acho que eles querem realmente preencher o catálogo deles com bons nomes, né? Com produções de orçamento alto, enfim, para
ter visibilidade e depois se consagrar como um streaming de qualidade. Então, acho que essa é a proposta deles mesmo. E eu acho legal eles abrirem essas janelas de filme no cinema antes de lançar no streaming, porque realmente gera mais conversa. É uma estratégia muito boa, não só... Porque é um streaming que ninguém tem, né? É, exatamente. Não só pro streaming, pra plataforma em si que vai depois receber o filme, mas pra todos os envolvidos na produção, na divulgação e tudo mais. Então eu acho que ajuda muito. O próprio elenco, sabe? Às vezes você fica sabendo de um filme que tá na Apple, que o elenco é super foda, e você nem ouviu falar daquele filme, então o ator também, os atores também perdem um pouco a visibilidade, acaba que vira uma cascata de falta de acesso daquele conteúdo. Isso eu acho um pouco ruim. Mas assim, sabonetei a pergunta e agora vamos responder. Eu vi até da Carol Moreira, você entrou. Eu acho, eu não queria começar floreando a minha resposta sobre o que eu achei do filme. Eu achei esse filme muito chato. Eu achei chatíssimo. Eu acho que foi um dos filmes mais chatos que eu assisti esse ano. E eu pesquei... Fez Casa Gucci parecer Poderoso Chefão, esse filme. Eu pesquei, eu dormi, eu em alguns momentos eu não sabia o que eu tava fazendo ali. Eu olhava para as pessoas do cinema e ninguém tava entendendo, as pessoas bocejando, as pessoas tossindo. Aproveitando a deixa do Gustavo, eu fiz uma coisa que eu não fazia há anos num filme, que é sair no meio pra ir no banheiro no cinema. Eu não lembro a última vez que eu fiz isso agora. Nossa, eu tenho uma certa incontinência urinária que, menino, que toda hora tem que ir. que nunca... Eu sempre tenho que ir. Desculpa cineastas aí de filmes longos. Mas enfim, eu achei assim que a sala tava lotada, eu assisti sexta, né, da Black Friday. E eu acho que pelo shopping tá muito lotado, acabou que a sessão lotou também, assim, foi meio... Você pegou um filme de 4 horas pelo preço de 2 horas e 40. Tipo isso. Porque eu acho que Black não... Friday. Porque eu acho que não tinha muito sentido de estar lotado, assim. Se não fosse uma sexta, um sábado, tudo bem que... As sessões desse tipo de filme aqui em São José do Rio Preto, que é onde eu moro, não costumam lotar. Por isso que eu achei estranho. A sessão lotada... pra ver um filme histórico que não tá com tanto, assim, com a bola toda, assim, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes de você entrar no plot do filme. Esse filme, eu acho que essa conversa vai acontecer muito aqui entre nós três hoje, então eu já vou jogar na lata. Quando você sai desse filme, você sai pensando assim, cara, eu acho que as 4 horas vão melhorar ele, ou você sai pensando assim, porra, como é que eu vou aguentar 4 horas disso? Eu não quero ver esse filme na minha frente. Eu não quero mais ver esse filme na minha frente. Eu não quero ver a versão de 4 horas. Esse filme não tem alma. Aí também, tô nesse time. Não é? Eu acho que bom que a gente tá concordando. Mas assim, eu reparei na sala de cinema que as pessoas olhavam pro lado, estavam meio cansadas do filme já, assim, com 1 hora de filme já não tinha mais o porquê tá ali, sabe? As pessoas estavam realmente incomodadas. Muita gente saindo pra ir no banheiro. O filme não segurou a audiência. E olha que a gente que tá aqui se propondo a assistir um filme pra depois vir comentar e criticar e falar sobre os aspectos técnicos da atuação e, enfim, direção, a gente tá mais atento ainda, a gente tá mais predisposto a fixar a mensagem que aquele filme quer passar. E, sinceramente, gente, eu pesquei. Esse filme foi total desinteresse pra mim. Eu acho que é um amontoado de fatos, entre aspas, históricos para cobrir a vida inteira do cara, contada de uma forma sem alma, de uma forma sem interesse, sem paixão. Nada demonstra que o Ridley Scott é interessado pelo Napoleão, nem a direção em cima do Joaquin Phoenix mostra isso pra gente, porque a atuação do Joaquin Phoenix é desinteressante e enfadonha e emburrada o tempo todo, então parece que em nenhum momento tem energia vindo do personagem principal que tá levando a trama, e nem do filme esteticamente falando, e nem da montagem do filme. Então eu senti que ele perde tanto eu acho que na verdade ele nem perde, porque ele nunca encontrou. Eu acho que ele só queria fazer um épico de Napoleão porque ele se interessa pela história da França e se interessa pela história de Napoleão, mas ele nunca encontrou a faísca que ia fazer o filme dele funcionar. Esse filme não funciona, ele não tem alma, ele não tem propósito, ele não te encanta, ele não tem romance, ele não tem encanto pela guerra. Pra falar que ele não tem partes boas de guerra, ele tem estruturas muito bem montadas de batalhas, assim, sabe? As batalhas são boas. Batalhas são boas, mas não são interessantes, né? Tipo assim, ela não te leva... Uma coisa que eu senti, assim, pra fechar um pouco meu argumento, eu sinto que as histórias, as subtramas, elas não se conectam entre si. Então, por exemplo...
Eu vou dar um exemplo prático aqui. Não é spoiler, aqui não tem spoiler nesse episódio não, tá, gente? Que é a história. Porque já, né, é spoiler. Gente, o Napoleão perdeu em Waterloo, tá? Se você não quiser saber disso, pula aí, volta lá pra história do nono ano, porque o Napoleão perdeu em Waterloo e aí foi exilado e depois morreu um tempo depois no exílio, tá? E foi pra Santa Helena. Tem uma cena... Foi pra tem uma cena Santa Helena. específica que eu sinto isso acontecer. Que é o exemplo prático de tudo isso. Ele tá no Egito, aí era pra ter sido uma cena super impactante. Egito, Tutankhamon. É o Chan. Né, exatamente. A gente... Arigato, Egito! Grécia Antiga. Ele tá na frente de uma múmia lá, embalsamada e tudo mais. Ele olha pra aquela múmia e ele dá um olhar épico. E ele olha pra, tipo assim, como se ele estivesse encarando a própria morte, como se ele estivesse encarando ele mesmo do passado, né? Porque era pra ter aquele tom meio tipo, eu também sou um faraó, eu também sou uma figura política importante. Sou faraó. Gente, não tem impacto nenhum. Ela não se conecta com o romance que ele tá tendo, ela não se conecta com a guerra que ele acabou de batalhar ali, a batalha que acabou de acontecer. Ela não se conecta com nada, não tem um espírito que leva, que move o filme, sabe? Então, assim, as cenas são frias, a fotografia é pálida, a atuação do Joaquin Phoenix é desinteressante, a montagem é péssima. Então, assim... Engraçado, você mencionou como problemão uma das poucas cenas do filme que eu gosto, mas depois eu vou falar por que eu gosto dessa cena, mano. Tá. Então é esse, assim, fechando um pouco meu argumento, o filme não funcionou, o filme é chato, o filme é desinteressante, eu não recomendo, não vou recomendar pra ninguém assistir esse filme, porque é melhor você abrir um livro de história e fazer um fact-check e saber o que aconteceu de fato e procurar estratégia de guerra e talvez ver um vídeo de tutorial de como montar estratégia de guerra do que assistir esse filme, sinceramente. Vai ler a arte da guerra, que é rapidinho, melhor. Exatamente. Eu achei, assim, um desperdício, de verdade. Eu fiquei com dó. Eu achava que Kazaguchi era mal montado. Era o pior exemplo que eu conseguia pensar de uma montagem de filme. Curiosamente, envolvendo Ridley Scott também, né? E aí você vê esse filme, cara, porque, tipo assim, você percebe que o filme é uma colagem, sabe? Ele é uma colagem de eventos desconexos e a linha do tempo dele é uma zona e ele é tão mal montado que você fica confuso do que tá acontecendo, que época que ele é imperador, que época que ele não é, que época que ele é cônsul, que época que ele não é, como é que ele ascendeu ao poder, como é que ele virou general, o que fez ele virar general, como é que ele virou um líder popular, qual era a relação da população com ele era realmente popular, quando é que você vê isso, que hora, uma cena que ele tá entrando numa carruagem, tem 5 pessoas em volta dele, é assim que você sabe que ele é popular, qual é a relação dele com o monarquismo, qual é a relação dele com o republicanismo, e eu não tô falando isso por conta de nada é respondido. De fato histórico, não tô falando isso porque o filme não é factual, eu falo assim, imagina, tive muito essa conversa com a Carla, a gente discutiu muito esse filme, gente, vocês não têm ideia, a gente debateu muito quando a gente saiu da sala de cinema, porque assim, imagina que essa pessoa não existiu, imagina que é um personagem, pega Gladiador, imagina que esse filme é Gladiador, pega um personagem de um épico, uma pessoa que nunca existiu. Essas coisas têm que ser respondidas, porque o contexto tá lá. Como que você passa 2 horas e 40 de um filme que supostamente tem 4 horas e você não sabe como o Napoleão pensa acerca da monarquia ou da república? O que ele pensa que é o certo? O que ele pensa do Congresso? O que ele pensa da Câmara? O que ele pensa do próprio poder? O que ele pensa do próprio papel? Ele é maluco? Ele é um ególatra? Mas ele não parece um ególatra. Você nunca tá dentro da cabeça dele. Às vezes parece que o filme tá passando pano pra ele. Às vezes parece que o filme tá tratando ele como um bobo qualquer. Se fosse assim, Jorge François ao invés de Napoleão, seria a mesma coisa. Parece um general qualquer. Parece um soldado qualquer. Assim, é uma coisa completamente desconexa da controvérsia que é a figura do Napoleão, sabe? Um autocrata com manias de grandeza, hábitos excêntricos, que trouxe a monarquia de volta à França 20 anos depois dela cair. O lugar que é o símbolo do republicanismo mundial, sabe? Que é a Revolução Francesa e a guilhotina, queda da Bastilha e o caralho. Cara, olha o impacto de subtexto político que você teria aqui se você tivesse o mínimo de interesse em trabalhar isso direito, sabe? E como isso enriqueceria o seu personagem quando você tá contando essa história. Porque, eu não quero subtexto político, eu quero falar dessa figura engraçadinha que anda de chapéu. Cara,
É o terror da Europa. É o terror da Europa. Como que você não quer falar de política? Se você escolheu falar sobre o imperador europeu do século XIX, que tá aqui do lado, você gosta de política, você tem que falar de política, não tem jeito. Você tem que ter uma noção do que esse personagem é, do que esse personagem quer e do que ele representa. É um personagem vazio, de um personagem vazio, de um filme vazio. A Josefina é vazia, o irmão dele é vazio, as pessoas em volta ali são todas vazias, parece que tá todo mundo assim no automático, sabe? Ligou o carro da Tesla e ele tá dirigindo a 10 por hora ali sozinho ali na autovia e ficou, sabe? Pô, cara... Oh, sinceramente, nem costumo falar antes do Lucas, mas o Gusta levantou uns pontos tão bons, assim, que é de indignar, assim, a oportunidade perdida, né? Que é de se indignar. A gente sabe que o Ridley Scott tem capacidade de dirigir bem, ele tem uma capacidade enorme, indiscutível de fazer bons filmes, e ele me vem com isso... Sabe? Na Janela de Dezembro, um filme com esse tamanho, com o tamanho que ele poderia ter, com a expectativa que ele gera, com o que me dói pensar o que esse filme poderia ter sido. E é um exercício que a gente não pode fazer em cinema, porque, tipo assim, é meio uma... O próprio Márcio Salem falou isso outro dia, que é uma relação passivo-agressiva, né? Você analisar o filme pensando, mas ele deveria ser isso, ele deveria ser aquilo, isso não é um jeito certo de analisar, porque, assim, o cineasta faz do jeito que ele quiser. A gente tem que interpretar se gosta ou não, se dá certo ou não, se funciona pra nós ou não, mas não é ficar tentando corrigir o filme, ele devia ser mais longo, devia ser mais curto. Mas é um tipo de exercício inevitável aqui, porque você pensa, depois de assistir Killers of the Flower Moon com um diretor do mesmo tamanho pra maior, que teve a cara de botar 3 horas e meia no cinema, o que o Ridley Scott não teve, de bancar o filme longo na sala de cinema. Encurtou o filme pra caçar um níquel, ganhar umas moedinhas no cinema, de bilheteria, antes de lançar no streaming. E você pensa como essa história poderia ter sido contada, quais aspectos poderiam ter sido ressaltados, dá tristeza, assim. Não é nem que dá raiva, dá um pouco de tristeza. Falar, cara, que desperdício de oportunidade que o Ridley Scott teve aqui. Mais uma vez. Com ele já falei isso várias vezes aqui no podcast, é jogar uma moeda pro alto, né? É 50-50. Você nunca sabe o que vai vir. Ou vai vir uma bomba, ou vai vir um épico espetacular. O problema é que dessa vez como diretor pode caiu, ser assim, né? Sabe? Lucas, e aí, Lucas? Fala um pouquinho aí de Napoleão. Cara, eu acho que o Gusto, ele resumiu bem quando ele falou que o filme ele não tem alma. E pra mim é isso, cara. Ele é muito chato, ele é muito interessante e realmente ele não tem alma. E eu não falo nem por causa da montagem, cara. Porque você sente que o Ridley Scott tá tratando o Napoleão com uma frieza. Você não sente ele se aproximando do personagem em momento algum. Você não sente o Joaquin Phoenix colocando alguma nem coisa pra criticar, nem pra elogiar, né? Ele não tá, ele tá se mantendo à parte do próprio protagonista. É uma coisa bizarra, assim. Ele só tá lá, é meio um negócio meio documentário, sabe? Já vi documentários que se aproximam mais do seu protagonista do que esse filme. A impressão que eu tenho é essa, que o diretor não conseguiu se aproximar da figura do Napoleão, não conseguiu entender Napoleão pra conseguir contar a história desse personagem, e fosse o personagem que fosse. A gente sente uma certa distância, uma certa frieza do Ridley Scott em relação a história toda no geral. E realmente, a montagem é ruim, a gente fica perdido ali em vários momentos. Mesma coisa, o mesmo problema de Casa Gucci ali, pra mim os dois estão pau a pau. Mas o Joaquin Phoenix, eu vejo que ele até, a atuação dele não tá ruim, mas por ser o Joaquin Phoenix, você vê que ele ficou ali meio limitado, sabe? Você não vê o personagem soltando hora nenhuma, ele sempre tá do mesmo jeito, ele sempre tá apático, ele sempre tá... Nossa, blasé, pra usar um pouco de francês, né? Blasé, a fotografia, cara. A fotografia é uma das piores fotografias que eu vi esse ano, cara. Porque, pelo amor de Deus... Pelo trailer, eu achei que tava bonito. Os pôsteres desse filme é uma coisa linda. Tava um negócio assim, uma arte bonita, sabe? Pelo trailer, a gente vê que o filme ia ser um filme mais escuro, mas que é isso, gente? Eu sei que naquela época era iluminado com vela, mas dava pra, né? Vamos jogar uma luzinha aí. O Kleber Mendonça Filho sabe que não dá pra fazer sem iluminação. E eu acho que não é nem o escuro, eu acho que é o tédio. A frieza do filme dá um tédio. Cara, todas as cenas que se passam dentro de algum lugar, você fica tentando procurar. E a gente tá no cinema, né? Aquela tela gigante. Você fica fechando o olho tentando procurar, identificar as coisas que estão ali. Porque sempre tá tudo muito escuro. Aí você vai pra fora e fala, não, agora vai ter cena de batalha, nós vamos entender. Nossa, pra mim isso daí foi a pior coisa. Não, beleza. Agora na cena de batalha o Ridley Scott vai se destacar, porque ele sabe filmar isso daqui. E a gente vai entender por que o Napoleão era, apesar de ser, né, esse escroto, ele era um cara que um bom estrategista, né? Ele foi o cara que conseguiu dominar tudo com o exército. Cara, você não entende as estratégias dele em momento algum. Você não entende o que ele faz. Na Batalha de Waterloo, você entende a estratégia dos ingleses, tintim por tintim, mas você não entende a do Napoleão. Em momento algum, eles filmam um Napoleão traçando uma estratégia. É sempre assim, um
uma música tocando e ele só conversando com a galera em cima do mapa, e de repente ele já tá lá parado e só faz o sinalzinho da mãozinha para os caras atirar. Você não entende por que ele é considerado esse grande estrategista, esse grande líder, por que o exército gosta tanto dele, assim, que ele chega lá e fala, eu estava com saudade. Aí vem todo o exército e fala, todo meu amigo, volta pra nós aqui, vem pra cá. Mano, essa cena, puta que pariu. Mano, não faz o menor Opa, sentido. Estava com saudade de vocês. Vamos nos unir? Viva o imperador! Era pros caras terem falado pau no seu cu, vamos unir, dá uma meia volta que nós vamos atirar no você. O exército francês é o jardim de infância? Chega assim, pessoal, eu tava com tanta saudade, dá um abraço na tia, e todo mundo vai. Assim, a puta Sabe, que me pariu, mano. E assim, eu acho que as batalhas têm, assim, pra não bater tanto, eu acho que as batalhas têm cenas boas, a gente tem umas cenas boas ali, mas a gente fica perdido, a gente não entende nada. De repente ele tá lá no meio das batalhas, aí você só entende que ele gosta de jogar o exército pra cima e atirar uns canhão depois, mas você não entende, assim, como é que ele chegou nessa estratégia, qual que era a estratégia que ele sempre usava, que todo mundo temia, o golpe surpresa dele. Eu acho que isso fica perdido, então você não consegue entender o Napoleão como estrategista nas cenas de batalha. Tem cortes legais ali nas cenas de batalha, mas você não consegue entender ela como um todo. E a fotografia pra mim é uma coisa muito apática, muito escura, que tem alguns momentos ali em planos abertos que beleza, tem alguma coisinha bonita ali, mas fora isso, é sempre tudo muito apático, muito escuro, muito chapado. E a relação dele e da Josefina... O Luiz falou um negócio que você não entende por que o povo gostava dele, por que ele era popular. Você não entende, você só vê ele lendo jornal ali 2 vezes e era isso. Você sabia a opinião do povo através dessas cenas. O relacionamento dele lá com a Josefina, primeiro ela aparece lá com não sei quantas crianças, ela tem 3 crianças na casa, aí você vai pesquisar, ela tinha 2, aí no meio do filme, já não mostra mais esses filhos dela, some, os filhos dela desaparecem. Aí, em um certo momento do filme, fala, não, Josefina não pode ter filho, engravidou outra mulher ali. E você fica, mas ela não tinha filho? O filho dele no filme nasceu. aparece aquela adolescente lá que você acha que é dama de companhia dela. Aí você fala assim, sua mãe... Pô, sua mãe? Caralho! Não, 20 anos que eu tô aqui com você, eu nunca te vi, sua mãe nunca foi te visitar, você nunca teve no palácio. Mãe, fora como assim, mãe? Sua mãe te abandonou? Que porra de mãe? Ela te adotou depois que a gente separou, foi... Opa, é mistura de Napoleão com a filha perdida? Porra, legal, cara. Legal. E o filho dele, que nasce e só isso. Pegou ali no colo e já era. Acabou, não aparece, mas você ele não não passou o processo natural de um ser humano, né? Ele nasce, cresce, desenvolve e morre. Ele só nasce. Ele só nasce. Tipo aquela dinastia genética da fundação, sabe? Cara, um negócio que me deixou confuso pra caramba também, porque ele chega, é com o imperador da Áustria, que ele fica com a irmã, da Prússia ou da Áustria, enfim. Ele faz um acordo lá, né, com a Áustria, fala, não, então eu vou casar com uma irmã sua. Beleza. Chega lá, conhece ela, fala, vamos ali pra dentro. Vamos. Nunca mais você vê falar dela. Você não sabe se casou, se divorciou, você só vê ele mandando carta pra Josefina, a qual já está isolada, no exílio lá, divorciada, e você não sabe, nunca mais aparece. E aí, ele casou com essa mulher, e aí ele continua casado com ela, ele teve filhos com ela. Cara, é uns personagens que somem, assim, do filme. Você não entende mais pra onde o filme vai. E o Ridley Scott, ele ainda tenta, no comecinho do filme, porque a abertura do filme é legal lá, né? Com a guilhotina lá da Maria Antonieta. Sendo guilhotinada. Tá, beleza. Você tem um impactozinho ali no começo, ele te dá um contexto e você fala, tá, vamos partir daqui. Só que depois dali, cara, o Ridley Scott, ele usa um recurso, assim, pra tentar te ajudar, que ele vai jogando o nome, né, dos personagens. Fala, não, vai ter uma galera aqui de política, muita gente... Toda vez que alguém aparecer, eu já vou jogar o nome, você já vai pescar a conversa e saber quem que é. Meio Adam McKay, né? Você tá assistindo, não olha pra cima, joga um nome na tela assim, fulano de tal, esse aqui é importante, ó, e depois... mas assim, ele fica uma hora sem aparecer no filme. Chega no meio do filme, você não vê, você não lembra mais quem é a galera, você não vê essa aspiração por grandeza do Napoleão, você não sente nada dele, você sente que ele é um personagem apático que tá ali e... é meio protocolar, assim, as coisas que ele vai fazendo. Eu acho que o filme em si, ele nem é protocolar, cara. Eu acho que o filme, ele é ruim mesmo. Mas... eu tenho um outro problema com esse filme, que é assim... Cara, a Glória Pérez, ela tem mais respeito pela cultura dos lugares que ela apresenta do que o Ridley Scott, cara. Ela ainda joga um Inxalá aqui, de vez em quando, sabe? Um não é auspicioso, sei lá...
Cara, não tem uma letra de francês nesse filme. Puta que me... Não, tipo assim, pelo menos um cântico de guerra, sabe? Um documento em francês. Põe uma pessoa aqui, uma pessoa ali falando em francês de vez em quando, no fundo. Eu sei que isso, ok, vocês vão falar que parece picuinha, mas é uma... Cara, é uma coisa tão básica. Pra mim é um negócio tão básico Isso aí eu relevo, assim. isso aí eu relevo que a gente já sabe que vai ser assim. A gente Mas, já vai ver cara, sabendo. alguém vai morrer de falar, tipo assim, Vive la Revolution! Não, aí eles falam, Hooray the Revolution! Hooray the Revolution! Cara, ninguém vai morrer, sabe? Vive la Revolution! Um cântico de guerra, pelo menos ser francês. É uma guerra contra a Inglaterra, caralho. Pô, mostra um pouquinho de sensibilidade. Não, e a Josefina com sotaque sensibilidade, britânico, né? cacete. Mas, ô Lucas, sabe o que eu achei engraçado? Quando eu tava pronto pra usar essa cena, essa primeira cena da Maria Antonieta sendo guilhotinada, que é a abertura do filme, né? Eu ia usar ela contra. Você até usou ela assim, a gente tem uma sensação de pavor, de pânico da realeza, né? Como que aquele povo tava sendo guilhotinado e tudo mais. Mas, gente, naquele momento, naquela primeira cena, eu percebi que o filme não ia ser inventivo. Aquela cena, ela é qualquer coisa. Ela é feita com uma falta de direção, com uma falta de senso de choque. Quantas pessoas já filmaram a Maria Antonieta sendo guilhotinada ou qualquer pessoa da realeza sendo guilhotinada? Gente, a cena ele para a câmera, a Maria Antonieta fica olhando pra frente, aí a guilhotina cai, a cabeça dela cai, aí vem o cara, pega a cabeça, levanta a cabeça. Tipo assim, quantas vezes a gente já não viu essa cena na vida, na história do cinema, sabe? Eu achei ela tão a mesma coisa de qualquer outro filme, e quando eu percebi que ele ia ficar fazendo esses cortes, porque ele pausava, mostrava onde estava, mostrava o ano, falava mais ou menos a situação e começava a contar a história. Gente, tem uma sequência ali no começo que é tipo assim, de 0.5 segundos em 0.5 segundos que ele vai cortando, é tipo ele vai mostrando os picotes de cenas aleatórias e você tem que assimilar aquilo e você não assimila porque não tem graça nenhum. E o que ele exigiu da Claire Simpson com essa história, né? Porque, tipo assim, o que ele exige da editora dele é uma coisa inacreditável, porque ele tem que ter um corte de cinema e ele tem que ter um corte de streaming, Director's Cut, e assim... Te vira aí, dá um jeito de fazer esse filme funcionar com 2 horas e 40. Eu até acho que o filme de 4 horas vai ser melhor, porque é difícil ser pior, sabe? Eu acho que vai ser melhor, porque assim... Nunca vou saber. Tem muita coisa ali, cara, tem muita coisa ali que você percebe que tem coisa, cara, que você olha e fala, isso foi filmado e foi tirado do filme, não tem condição. Certos processos, certas coisas naturais de um filme político. Você tem uma ascensão e uma queda de um personagem e você não vê nem a ascensão nem a queda dele. Então, assim, ao contrário de muita gente, eu não achei a experiência do filme longa. Eu não fiquei assim, nossa, quando é que acaba, quando é que acaba? Eu achei que eu fosse ficar e não fiquei. Eu não achei que, assim, o tempo passou devagar demais. Mas eu saí do cinema do mesmo jeito que eu entrei. Assim, eu não tive um problema com a duração. Eu achei esse filme tão irrelevante, nossa, eu olhei sabe? muito no relógio. E quando que você vai olhar aquilo e vai falar assim, poxa, uma história sobre o Napoleão dirigida por um cara do calibre do Ridley Scott vai ser desinteressante. Você vai passar direto por ela. Então, assim, eu acho que ele acaba sem saber direito como é que ele vai contar a história. Eu tenho momentos assim, eu vou contar a história do ponto de vista das cartas do Napoleão pra Josefina e vice-versa. Mas você não tem um insight real dentro da cabeça da Josefina, nem do Napoleão, o que é tipo assim, se você quiser tratar o Napoleão do ponto de vista externo, como que um observador, a ex-mulher dele, ou o irmão dele, vê essa figura, ou alguém do proletariado, ou alguém dos militares, ou alguém da aristocracia, sabe, escolha esse ponto de vista e você vai entender a frieza, o distanciamento, você vai observar esse personagem um pouco mais de longe, mas não parece ser essa a proposta. A câmera te diz que você tá no point of view do Napoleão, que você tá supostamente dentro da cabeça desse personagem, e você não entende nada dele, você não processa nada dele, você tem muita dificuldade de entender se o que ele fala é verdade pra ele ou não, porque ele fala muito pouco, você tem dificuldade de entender como é que ele aprendeu a ser um estrategista, de onde que aquilo saiu, por que as batalhas que ele ganhou deram sucesso a ele, as coisas não são um processo natural, você corta do final de uma batalha, ele tá lá recebendo uma medalha, daí ele já tá em outra batalha, daí ele tá recebendo outra medalha, e ele tá ganhando um cargo, você nunca tem assim a reação popular crescendo pra ele, ou a reação entre os militares crescendo pra eles, porque o
Napoleão deu um golpe de Estado, gente. Não, e o golpe mais fácil da face da terra, né, nesse filme. Porque parece que é a coisa mais fácil dar um golpe. Ele fica segurando a porta igual o desenho animado. Isso é familiar demais pra gente. Você tem um autocrata tosco com mania de grandeza que consegue ascender ao poder contra uma suposta aristocracia política porque ele tem um apoio quase de milícia, porque ele tem uma influência tão grande dentro do meio militar que ele tem um apoio bélico numa sociedade que tá empolvorosa, que tá se esfacelando, que sabe, que tá chafurdada na violência, mas na pobreza, mas no desespero e tal. E você tem muito pouco do Napoleão cônsul e do Napoleão imperador pro povo da França. É um filme, beleza, eu amo a França, mas você nunca vê a França, sabe? Você nunca vê a reação das pessoas ao Napoleão, o que eles acham, o que eles deixam de achar, se as coisas deram certo ou não, se a economia funcionou ou não, se a polícia funcionou ou não, se ele fez alguma coisa de bom pra receber a popularidade que ele tinha ou não, sabe? O personagem, ele não é cinza. Um cara igual Napoleão, ele é um personagem cinza, porque ele entrou pra história, mas ele é um autocrata filho da puta que achava que era Deus, e o filme não te dá nem o cara que entrou pra história com um monte de apoiadores, nem o filho da puta autocrata. Você olha e... é um filme de um general? Então beleza, é um filme de um general. Você fica completamente distanciado daquela história o tempo inteiro. Você não sente nem empatia, nem ódio por uma figura tão polêmica, tão contestável como essa, Exatamente. sabe? Como... cara, é um trabalho milagroso de um diretor conseguir fazer um filme entediante sobre Napoleão. Cara, tem que trabalhar muito, tem que ralar muito pra fazer um filme entediante sobre Napoleão, sabe? Vocês chegaram a assistir o trailer desse filme? Sim, Eu é vi incrível. vi um. Eu vi no cinema, acho que em Killers of the Flower Moon, passou o trailer de Napoleão. Eu e a Cimélia olhamos um pro outro e falou, nossa, véio, parece que vai ser bom mesmo, hein? Vamos ver. No trailer, o filme se vende completamente diferente. Tudo bem que, beleza, a gente já sabe que um filme de Napoleão vai ser um filme político, vai ser um filme de muita conversa e tal, vai ser só as batalhas, porque o trailer vende como se fosse só o Napoleão estrategista, né? Aí eles colocam rebelde, imperador, tudo que é esse Napoleão que não é rebelde. Tudo. Cara, e assim, o filme ele se vende completamente diferente do que ele é. E aí quando você vai ver o filme, beleza, eles vão focar mais na relação dele com a Josefina, por exemplo. Nós vamos ter mais esse ponto de vista, que eu acho que o Ridley Scott ele fica muito tempo, né, na relação dos dois. Só que chega um momento que a relação também não vai pra lugar nenhum. Chega um momento, quando é que a relação deles vai pra algum lugar? Não tem hora nenhuma que a relação deles vai pra relação algum deles lugar. É assim, é dois diálogos, olha debaixo da minha saia, ele fica calado, já corta. E quando ele já tá casado, já tá traindo, já tá brigando. Cara, tudo acontece muito rápido, tudo Sabe de uma o que vez, eu assim, sinto sem contexto, sabe? Só pra complementar isso, como eles apresentam rápido as coisas e não complementam. E também, às vezes, tem uma confusão na visão que eles querem passar sobre o personagem. Não é nem só sobre a rapidez que eles fazem isso, é sobre qual é a identidade daquele personagem pro espectador. O que eu quero passar? A Josefine, ela é apresentada numa cena de 0 frações de segundos, assim, praticamente, como se fosse Duna, assim. Ela tá no frio, aí ela tá com aquela... com um echarpe, assim, uma coisa... Aí, Eu falei, gente, esse moletom nessa época já tinha... já tinha um moletom. Aí ela tá toda lá com frio, e aí vem essa figura no frio, numa fotografia azulada, e aí é uma misteriosa, solitária, parará. Então a gente identifica ela como essa figura. Aí corta, ela tá dentro de um salão com o peito pra fora, fotografia amarela, com um monte de gente em volta, conversando com um monte de homem, com um monte de mulher, não sei o que lá. O que você quer que eu saiba dessa pessoa? Você quer que ela seja fria, que anda sozinha, um lobo solitário? Ou você quer que ela seja uma pessoa de bordel que tá ali à mostra com os seios voluptuosos, não sei o que lá, aquela coisa toda? Tipo assim, qual é a impressão que você quer que eu tenha dessa personagem? Aí ó, ele pega essa personagem e coloca na vida do Napoleão. Aí ele vai jogando a personagem pra lá e pra cá, e você ainda não consegue pescar qual é a identidade que você precisa ter. Ele usa a personagem para atingir o que o Napoleão precisa atingir em determinado momento do roteiro. Então o roteiro força a personagem a fazer o que o roteiro quer, independentemente do que você foi apresentado. Só que, ao mesmo tempo, é tão desinteressante, como a gente tá falando, que a gente não tem uma identidade, então não quebra uma expectativa. A gente só não tem um parâmetro para se guiar. Então você fica assim, ué, essa vez aí que ela fez isso, ela foi doida e traiu o marido, é porque ela é doida. Essa vez ela tentou ser fiel e quer ter um filho com ele, porque agora ela tá assim. Então você nunca tem uma consistência narrativa sobre o personagem. Isso é péssimo,
Porque você tá ali 2h40, você só quer ter uma consistência pra se apegar ali um pouquinho no personagem e sair de um ponto A pra um ponto B, não é? É só isso que eu queria. Tem um momento fantástico que sobre isso que você tá falando, que é quase tão bom quanto eu estava com saudades de vocês, vamos dar um golpe de estado. Ela virar pra ele, e é, tipo assim, supostamente é pra ser um ponto-chave do filme, porque isso volta várias vezes durante o filme, que é ela virar pra ele e falar assim, sem mim e sem sua mãe, você não é nada. Ah, é? Cadê no filme? Cadê a mãe? O que ela faz? Por que ela é realmente o motivo? Não tô nem falando da mãe, a mãe dá um outro problema. O que a Joséphine faz ou deixa de fazer que é diretamente relacionado à ascensão ou à queda do Napoleão? Ela não tá nem perto dele na maior parte do filme, sabe? Ela não tá nem em cena com ele na maior parte do filme. Eles só estão em cena sozinhos e eles nunca estão discutindo nada sobre o poder dele, ou sobre a ascensão dele, ou sobre o ego dele. Eles sempre estão falando um do outro. Então, ela solta uma frase da boca pra fora. A frase que ela solta, que supostamente deveria ser o fio narrativo, que vai emendar no final, ela é da boca pra fora. Você não vê na tela que ela é, tipo assim, a razão pela qual ele sobe e ela é a razão pela qual ele desce. Uma frase do tipo, por trás de todo grande homem sempre tem uma grande mulher, mas nem isso, nem o mínimo do mínimo é feito. A Josefina só fala isso da boca pra fora. E o Napoleão, ainda era pequeno. E o Napoleão ainda vira depois, quando ele se fode, ele fala, nossa, você tinha razão, sem você eu não sou nada. Mas como? Por pura coincidência? É só porque depois que eu separei de você, as coisas começaram a dar errado, por pura coincidência, não tem nada. Não é que você me dava conselhos, não é que você me botava na linha, não é que você me satisfazia sexualmente, não é que você me amava. Não tem, eles têm uma relação profundamente desinteressante e ela solta essa frase da boca pra fora e a frase é repetida lá no final do filme pelo voice-over do Joaquin Phoenix, mas ela não significa nada, ela não significou nada pra você durante o filme, sabe? Ela foi dita só por dizer, ela é um chavão pra pegar depois, nossa, tem razão, hein, depois que ele separou dela, tudo começou a dar errado. Mas e aí? É um filme covarde, esse filme é covarde. Ele não aposta na construção narrativa por meio da relação do Napoleão com a Josefina, 100%. Ele não aposta no Napoleão líder militar 100%. Ele fica ali no meio do caminho. Ele fala um pouco sobre um pouco sobre outro. Essas coisas não se conectam, essas subtramas não se conversam, elas não se interligam, elas estão lá. Você tá vendo um amontoado de cenas que o Ridley Scott juntou atores pra filmar. Agora filma essa cena aí, depois a gente junta tudo lá e beleza, fechou um filme, 2h40, vai dar um dinheirinho. Essa é a sensação que eu tenho e é bem decepcionante isso. Cara, e o Ridley Scott, ele ainda tenta colocar aquelas cenas de sexo dos dois lá, do Napoleão e da Joséphine, pra ridicularizar o Napoleão, mas, cara, você não tem nem assim, por que essa cena tá se repetindo aqui? Você já passou vergonha nele, mas assim, você não tá mostrando ela sensualizando ele, ela fazendo a cabeça dele na cama, ele realmente, sei lá, ela usando ele de alguma forma, usando o sexo como moeda no casamento. Você não vê nem isso. Sabe, até as cenas de sexo, né, que ele tenta colocar ali do relacionamento é só uma coisa que, beleza, a primeira que coloca lá, você passou uma vergonha no Napoleão, aí depois você põe de novo ali, você não vê nem ela usando o sexo no relacionamento. Assim, sabe um roteirista que vai fazer um outline sobre um personagem e ele escreve assim, Josefina, vamos descrever a Josefina, é uma mulher forte. Ele escreve isso, mas ele não sabe o que ele quer dizer com isso. Sim, é uma mulher forte, mas ele não sabe executar isso. É tipo aquela femme fatale, é uma mulher misteriosa. Tá, o que é uma mulher misteriosa? Ela é misteriosa por quê? Ela se comporta de que jeito? E pra mim acontece a mesma coisa. Você tem um roteirista que na hora de fazer outline, ele, beleza, Josefina é uma mulher forte. É? Por quê? Como? Cadê? Ela é forte em quê? Sabe, ela é um saco de estopa, ela é jogada de lá pra cá e assim, ela não tem voz ativa sobre nada, nem sobre o próprio... Porque ela joga um negócio nele quando eles estão tendo uma discussão de casal, ela é uma mulher forte, o caralho, sabe? Ela fica sendo jogada lá. Só que aí eu não vou nem falar que é machismo ou male gaze em si, porque o Napoleão também é um saco de estopa nesse filme, não tem texto, sabe? Não tem texto e não tem direção, não é? Vou jogar só no roteirista, não. O Ridley Scott é o principal culpado aqui, sabe? De entregar um negócio desse e achar que tá beleza, que tá bom, que tá legal. Pô. Não me animei nem um pouco de ver a versão de 4 horas que vai sair. Tem uma galera defendendo que provavelmente que a montagem é a pior coisa do filme, e provavelmente a versão de 4 horas isso vai ser resolvido. Eu não acho que o problema é só a montagem, e você vai ter um filme de 4 horas com essa mesma fotografia, com essa mesma apatia, essa mesma percepção de desinteresse do diretor. Eu acho que algumas coisas podem se amarrar melhor, né, porque você tem, sei lá, quase 2 horas a mais de filme aí, não tem como você não amarrar
pelo menos a história, né? Eu acho que pelo menos... Cara, o Napoleão não faz um discurso. Como que a pessoa sai de soldadinho de meia pataca pra imperador da França e não faz um discurso? Ele não conversa com ninguém, ele não faz apoio político com ninguém. Sabe? É um imperador mudo. Ele deixou de ser um soldado e virou um imperador sem conversar com ninguém. Sem ter poderio político com ninguém. Sabe? Ele só conversa com os outros reis depois de ganhar batalhas. Porque aí ele tá todo prepotente, tá por cima da carne seca. Mas como é que ele chegou a esse posto? Você não vai mostrar. E é por isso que eu sou um dos defensores de dizer que o filme de 4 horas vai ser melhor. Vai ser bom? Eu acho que não. Mas melhor do que esse corte que a gente viu, eu não tenho a menor dúvida. Porque eu tenho quase que absoluta certeza de que essas coisas que parecem banais pra muita gente, mas que pra mim são essenciais, é que estão faltando. Ele dá discurso, ele tem algum contato com o povo, ele tem alguma articulação política, sabe? Chega na hora, por exemplo, o Ridley Scott coloca várias cenas de quando ele tá em batalha, ele ser o cara caladão que fica lá, o povo chega, nossa, mas eles estão nos atacando pelos lados, não sei o quê. Aí ele fica assim, eu fecho o olho e falo, não, pera lá, tô calmo. Vai dar tudo certo, faz isso. Era pra ser um momento assim de, nossa, ele tem uma puta estratégia, ele é um cara que ele sabe o que ele tá fazendo, você não sente esse peso, sabe? Quando chega essa cena que ele tá tranquilo em meio ao caos, que ele é pra ele mostrar que aquilo ali é onde ele domina, ele é o cara que mais entende daquilo, você não sente esse peso. Você não sente nem isso, cara, nem a única coisa que era pra você mostrar ali de grandiosa, assim, do personagem, você não é bem executado. Mas esse filme aqui tá sendo o novo Cruzada, né, do Ridley Scott, porque Cruzada sofre dessa mesma coisa. Eu não cheguei a ver o filme, não sei se vocês assistiram, mas... É a mesma coisa lá, é o corte do estúdio que é ruim. Tudo que você for buscar sobre Cruzada, a versão que tem nos streams, que é a versão que foi pro cinema de 2 horas e pouco, todo mundo fala muito mal e fala super bem do corte de diretor de quase 4 horas. Mas o Thiago Natário, o nosso grande amigo do RDM, já me falou exatamente a mesma coisa. E ele é doente no Ridley Scott, vocês sabem, né? Ele já falou assim, ó, cara, a cruzada do estúdio é muito ruim e a cruzada do Director's Cut é espetacular. E ele, inclusive, me disse que ele não vai ao cinema ver essa versão porque ele acha que vai acontecer a mesma coisa. Ele falou que vai esperar o filme cair do caminhão pra assistir a versão do diretor. E ele está certíssimo. Pode ser que ele ache a versão do diretor ruim também, porque, né? Mas pra mim, eu não tenho a menor dúvida de que ela vai ser melhor do que essa, mas porque o padrão é muito baixo. Guardadas as imensas proporções, é o Liga da Justiça do Ridley Scott esse aqui. O corte de 4 horas vai ser o melhor. Eu fui com uma baita expectativa pra ver esse filme, cara. Porque eu falei, o elenco é bom, né? Tudo que o Joaquin Phoenix fizer, eu vou assistir. Menos Botem Medo, né, Lucas? Botem Medo, eu tô dando uma adiada, né? Tô dando uma seguradinha aí. Mas ainda assistirei. Eu até peguei eu gosto do Ridley Scott, cara. Eu acho que, sei lá, ele tá numa fase decadente, que ele não tá se encontrando, alguma coisa assim. Mas se você pegar, ele tem média aí de uns 20 e poucos filmes, cara. E a maioria são muito bons, assim. Ele tem alguns médios ali, alguns erros, alguns tropeços, mas no mesmo ano que ele faz Kazaguchi, ele fez O Último Duelo, cara, que é um bom filme. Não dá pra entender o que tá acontecendo com ele. Não sei se ele tá ficando perdido na hora de fazer a montagem mesmo do filme, se ele não tá conseguindo. O estúdio tá falando, não, eu preciso de um corte menor, e ele não tá conseguindo fazer esse corte menor direito quando ele vai finalizar o filme. Talvez esse seja o problema, mas eu acho que nesse aqui tem muito mais coisa envolvida. E antes de ver ele, eu me dei conta que eu não tinha assistido nem Gladiador nem Alien ainda. E eu falei, cara, eu tenho que ver, né? Dá até tristeza, né? Se tivesse assistir Gladiador antes de ir no cinema, assistir Napoleão, dá até tristeza. Na mesma semana eu assisti Gladiador e Alien e falei, cara, puta filme os dois, né? Gladiador, cara, eu achei... Por que eu não vi esse filme antes? Eu achei sensacional. Não, e o próprio Joaquin Phoenix. O Joaquin Phoenix tá 20 vezes melhor em Gladiador do que ele tá aqui. Não, dá até tristeza de ver esse filme e assistir Napoleão, cara. Assisti Alien também, que, cara, como a personagem da Ripley é bem construída e toda a tensão que ele constrói no filme, tudo mais, você não vê nada desse Ridley Scott aqui, sabe? A gente sabe que ele consegue entregar isso. É isso que deixa mais decepcionante. Claro, ele tem histórico. Eu queria só puxar aqui com vocês um assunto que é das coisas boas que eu encontrei no filme, apesar da gente estar malhando há mais de 40 minutos o filme. Eu acho assim, o filme ele tem boas cenas de batalha.
Isso é inegável. Eu acho que Eu concordo. ele não são todas as cenas de batalha que são boas, mas ele tem bons momentos de batalha e isso é muito legal. São os momentos em que eu fiquei preso no filme e eu consegui entender a geografia, eu consegui entender a mecânica da batalha, qual era o exército que estava contra quem. O Ridley Scott, o Luiz já introduziu isso pra gente, ele é um diretor de épicos, e então ele tem muito domínio neste tipo de direção. Ele sabe muito bem como conduzir o espectador em um grande momento épico, né? Então isso, pra mim, foi uma grande vantagem do filme, as cenas e as estruturas das batalhas que foram montadas, só que, ao mesmo tempo, a trilha sonora é copiada de Game of Thrones. Vocês repararam? Gente, a trilha sonora das batalhas parecia que eu tava assistindo Game of Thrones. Eu fiquei falei assim, não é possível que ele tá usando trilha sonora de Game of Thrones pra contar a história Inclusive de é o Napoleão. mesmo roteirista, você não sabia? Não, mentira. Eram uns humming, assim, sabe? Aquele... sabe aquela coisa assim, e uns tambor e tal, uma coisa meio... Eu não sei explicar, porque eu não entendo muito de música clássica, mas eu sei que tem essa pegada, tipo, de batalha, tem essa coisa mais épica, assim, incidental, assim, e tal. Só que, gente, é muito parecido. Depois vocês pesquisam aí, quem tá ouvindo a gente, pesquisa aí, soundtrack... Napoleão 2023 e compara com o que a gente ouvia lá quando a Daenerys chegava de dragão. Qualquer momento eu ficava esperando chegar um dragão. O pessoal que tava reclamando do fact-check do Ridley Scott falou assim, pronto. Só faltava ele colocar dragão. Errou tudo a história e agora tá colocando dragão. Eu acho que duas coisas... Eu acho que eu consigo apontar, assim, duas coisas, assim, que eu gostei do filme mesmo. Que é o design de produção, que realmente tá... Apesar da fotografia não ajudar, pelo menos pra mim, eu não gostei nem um pouco de fotografia, dá pra ver que tem um bom design de produção ali, dá pra ver que os cenários são muito bem construídos, assim, dá pra ver que colocaram dinheiro ali, que Ridley Scott se esforçou na composição, assim, dos cenários, e não só na cena de batalha, né, no espaço interno. Eu acho que o filme é mal iluminado, assim, mas a cena de batalha, realmente, eu acho que tem bons momentos, assim, isolados, tem algumas cenas legais, mas que eu acho que no todo, como cena, acaba não tendo o impacto que deveria ter também. Nossa, mas Austerlitz é muito boa, cara. A armadilha dele pros... Não, é boa, eu gosto dessa foda, cena. Muito legal. A de Waterloo, por exemplo, eu comecei um pouquinho perdido nela, depois que vai pro... Porque ela é muito grande, né? Quebra-pau mesmo. É. O meu problema com o Waterloo foi mais o ABBA, porque eu não consigo ver sem ficar Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Sabe Inclusive uma coisa faltou que eu no achei filme. sobre as batalhas também? É que eu acho que um dos momentos mais interessantes da história do Napoleão é quando ele perde, quando ele tem que voltar da Rússia, né? Quando ele tenta entrar no território russo, no inverno e tudo mais, e ele começa a ter baixa nos soldados, e aí, enfim, ele perde ali. E aí, aquilo Aí ali ele pra cortou. Volta, tem uma gangrene ali. Morreu umzinho ali, ó. Mano, cortou. Olha, você está sendo a exilado maior porque perda morreu. histórica Nossa de Napoleão. Senhora. É tipo assim, é o marco da derrota de que o Ele Napoleão vê um não cara era na tudo neve isso. morto. E não teve uma cena 460 mil icônica pra mortos. mostrar. E você não vê, você não vê. Exatamente, eu Cara, achei puta muito que me pariu. desinteressante. E eu tava esperando, eu falei assim, nossa, a hora que chegar na Rússia ele vai perder e vai ser icônico, vai ter uma cena épica de vários soldados abatidos, ou senão a câmera vai subindo assim e vai mostrando um mar de gente morto no gelo, sabe? Eu achei que ia ter uma cena assim, impactante, mas não teve. Eles só foram embora. Dando pão pro Cara, você assiste Gladiador, por exemplo, que eu vi essa semana. O personagem do Russell Crowe lá, cara, ele era um general, né? E ele é o cara que inspirava todo o exército. E ele sai andando pelo exército na frente, ele conversa com a galera e ele sabe motivar o pessoal. E quando ele tá na arena, ele é o cara que consegue passar uma estratégia. Você vê cenas rápidas que ele consegue mostrar que ele é um estrategista. E o Ridley Scott podia ter feito a mesma coisa aqui, cara. Pega a personalidade do Napoleão, traz pra... Já que você vai mostrar aqui ele como estrategista, vai mostrar as cenas de batalha, traz ele aqui, faz a... Cara, isso não acontece. Fica uma cena... olhada de longe, assim, uma cena, beleza, tem bons momentos na batalha ali, mas quando você vai pra importância dele como líder aqui, ali não tem. Pede ajuda pro Peter Jackson, né? Cara, o Aragorn falando com as tropas dele no Retorno do Rei, cara. sabe? Faltou isso, faltou... Mas enfim,
Mas enfim, acabou que eu não falei sobre a cena da múmia. Eu falei lá em cima que eu ia falar porque que eu gosto dessa cena. Eu acho que é uma das boas cenas. Porque se a gente for ficar pescando as más cenas, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, porque, né? Nossa, convenhamos. Mas eu gosto da cena da múmia porque é uma das raríssimas vezes no filme, talvez a única, que você tem algum insight sobre a cabeça e sobre a personalidade do Napoleão. Talvez uma das poucas. E tudo em simbolismo. É uma das poucas vezes também que ele não precisa pôr uma pessoa explicando pra você o contexto histórico que ele estragou. O filme é cheio de narrador contando coisas que, na verdade, o Ridley Scott deturpou, mudou de horário, mudou de condição. Mas, enfim, na cena da múmia, ele tá longe de casa, em busca de uma glória política que ele não sabe se ele vai conseguir. Inclusive, tá parecendo que ele não vai, porque ele tá lá naquele deserto reclamando da temperatura, reclamando do calor, reclamando do objetivo daquilo ali. Aí ele olha esse mega imperador, essa pessoa que era tão foda, tão admirada, idolatrada, um deus na terra, que ela foi mumificada e o império dela vai viver pra sempre. Você olha aquela múmia e você fala assim, cara, o processo de mumificação é foda, porque será que múmia é daquele jeito mesmo? Cara, é muito impressionante, assim. Primeiro que então, já acho impressionante no design de produção. Já mostra o complexo de inferioridade que ele tem, pelo tamanho, porque ele precisa ter um banquinho pra chegar na altura do faraó, ou seja, o filme já tá insinuando que por mais que o Napoleão queira, ele nunca vai ser um faraó, não vai dar certo, ele não foi feito pra isso, ele vai ser muito poderoso, mas ele não vai ser um faraó, porque ele já não é feito pra isso, porque ele é baixinho. Sabe? Baixo em vários quesitos, não só no quesito físico. Então ele já tem que pegar um degrau pra ver o faraó, e ele tá vendo aquela coisa que tá ali por milhares de anos e tá perfeita, tá intocada. Não importa o quanto a França invada o Egito ou a Inglaterra invada o Egito, aquele cara ali, ele tá eternizado como um dos grandes líderes da humanidade. E ele é perfeito, o corpo dele dura há milhares de anos, o legado dele dura há milhares de anos, pelas pirâmides e pela cultura e pelo próprio sarcófago e tal, tudo aquilo dura e ele tá reto e inteiro num caixão há 1000 anos, e o Napoleão não consegue suportar aquilo, aí o Napoleão entorta ele pra falar que ele não é perfeito, sabe, pra falar que a múmia não é perfeita, pra se colocar como superior àquilo ali. Então, cara, simbolicamente é muito legal essa cena, ela significa muita coisa, ela diz muita coisa sem verbalizar, é o tipo de insight na cabeça do Napoleão que não existe em momento algum do filme fora esse. Você entender o que ele pensa, como que ele age, ou como que ele interpreta o que ele tá fazendo, ou os objetivos políticos dele, ou a própria ambição. Você tem mais aqui do que você tem nas outras 2 horas e 36 minutos de filme, sabe? Então é um dos poucos momentos que eu gosto, que eu acho que ele trabalhou realmente bem. Fora as batalhas, lógico, sabe? Eu acho o filme bem executado nas batalhas e eu acho essa cena muito legal, muito significativa. Mas tudo mais que buscaria te dar alguma informação sobre o Napoleão, ou é vazio ou é meio mal feito, meio jogado às traças, meio jogado, meio largado, sabe? Mas esse é um momento que eu acho positivo. Eu acho que você deu uma melhorada nessa cena pra mim, viu? Porque pra mim, eu não consegui pescar nenhum desses. Pra mim, isso daí tinha sido mas só não é, mas dele, você me ouvindo falar isso, você não acha que faz sentido? Eu tô viajando na maionese, sabe? Por isso que eu tô falando, acho que você melhorou essa cena pra mim. Porque pra mim era só um alívio cômico mesmo pra brincar com a altura dele ali e mostrar o delírio de grandeza dele ali, olhando pro Egito e todo, né, pra aquela múmia ali, mas faz total sentido. Gusta, faz aí um resumão de Napoleão. Olha, a gente tá encerrando o ano com chave de ouro, hein? Puta merda. Fala aí, do que você achou de Napoleão, um resumão pra gente encerrar o episódio. Então, pra quem viu Napoleão, não desista do Ridley Scott, sabe? Eu acho que ele só tá passando por um momento ruim da vida dele. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, acontece. Todo mundo tem esse tipo de fase, sabe? Pra você que não conhece os filmes antigos do Ridley Scott, vai lá assistir, vocês vão entender que o cara realmente tem o nome que tem por ter feito grandes obras. O Lucas que a gente tinha razão de ter expectativa por Kazaguchi, razão de ter expectativa por Napoleão, né? Que a gente não é maluco por o cara, ele é dono de grandes clássicos do cinema já, assim, né? De clássicos contemporâneos, digamos assim. Ele fez Blade Runner, ele fez Alien, Gladiador. Ele fez, assim, dos grandíssimos, né, assim, eu acho que são esses 3, né. Enfim, são filmes que não saem das referências do cinema, são filmes que não saem da cabeça de quem gosta de cinema e da cultura pop, da cultura em geral, né. Ele marcou, realmente, com a carreira dele, ele marcou a história do cinema e a gente, a cada filme que sai, a gente fica com expectativa alta, porque a gente sabe que ele tem capacidade de encantar com as histórias dele. E quando não encanta, como é o caso de Napoleão,
a gente fica muito triste, porque quando você tá lá na aula de história, seu sonho é que seu professor passe um filme de Napoleão pra você assistir e não ter que ler o livro. Nesse caso, eu vou preferir ler o livro do que ver o filme. Então, é o fim da carreira, né? Você não pedir pro professor de história passar um filme pra você. Eu acho que acabou já o interesse pela história quando acontece isso. Então, eu acho assim... Pessoal, hoje a gente não vai usar o livro de história, não. Vou passar um filme. E a turma, não. Eu quero fazer exercício. Eu quero fazer exercício. Me passa uma leitura passa tarefa de casa. Mas é isso, eu acho assim, é mais relevante você assistir outras coisas, talvez uma peça, um documentário, uma outra coisa sobre a vida de Napoleão do que assistir esse filme. Eu achei ele desinteressante, achei ele chato. Eu acho que o Joaquin Phoenix também prova aqui um pouco pra gente que ele não tem toda essa bola, assim, sabe? Ele é só um ator que consegue fazer ali, operacionalizar o que o diretor pede, mas ele não consegue salvar filme também não, tá? Então, assim, o cara tá operante ali, ele emburrado. Eu não senti uma complexidade em termos de atuação dele, sabe? Ele não passa várias camadas, ele passa uma camada só o filme todo. Muito culpa da montagem, muito culpa da direção, sim. Só que também o Joaquin Phoenix não me impressiona aqui. Então, achei que foi uma experiência importante pra gente ver que o Ridley Scott tá passando por um momento ruim e que a gente precisa ficar atento aí nos próximos filmes dele. Não me arrependo de ter assistido, mas acho que não vou contar com esse filme de 4 horas aí pra mudar minha impressão, não. Tô bem satisfeito com o que eu vi. Já, e o tempo satisfeito que eu gastei assistindo, né? sabe? Satisfeito assim, sabe? Quando você come aquela marmita. Não preciso de mais, tô cheio. Exato, satisfeito, estou cheio. Exatamente. Lucas, faz aí seu resumão de Napoleão. Cara, eu acho que o Ridley Scott, ele tem ótimos filmes, então a maioria estão nos streams aí, então pega os clássicos dele, pega os mais famosos e vai assistir pra você conhecer o Ridley Scott de verdade, porque eu acredito ainda que ele é um bom diretor, mas não foi aqui em Napoleão. Eu achei que em Napoleão a gente ia conseguir ver ele em melhor forma do que em Casa Gucci, por exemplo. Em O Último Duelo, ele tá bem, né? O Último Duelo é um bom filme, mas foi um filme que meio que ficou jogado, assim, não foi tão divulgado, enfim. Eu esperava que em Napoleão aqui a gente voltasse a ver assim, um grande filme do Ridley Scott, mas não foi dessa vez. Eu não acho que a experiência assim, de assistir ele no cinema não foi tão ruim assim. Ele é um filme chato, ele é um filme que foi me dando tédio, ele é um filme que, tanto por eu esperar mais do diretor, do Joaquin Phoenix, da história do Napoleão em si, como ela ia ser contada, como ela ia ser mostrada, as cenas de batalha e tudo mais, eu esperava muito mais esse filme, né, e acabei me decepcionando. Eu acho que ele, eu acho que o problema dele não é só montagem, por isso que eu acho que a versão de 4 horas pode até ser melhor que essa, em como ela vai amarrar a história, em como ela vai conectar as coisas que são contadas, que o Ridley Scott tenta contar no filme, mas não acredito que pode deixar o filme tão melhor assim, porque... Amarrar melhor uma história ruim não quer dizer nada. Exatamente. Eu acho que o filme tem um bom design de produção, tem umas atuações que estão ok, estão protocolares ali, e é isso, mas eu não gosto da fotografia, eu acho o filme muito excessivamente escuro. Eu acho que não é só a montagem o problema do filme, você vê na direção ali que você não tem uma proximidade ali do diretor com o personagem. Eu acho que o Gusta resumiu muito bem, né, lá no começo do episódio, que é o filme não ter alma mesmo, você vê uma sucessão de acontecimentos, de eventos ali, e que nenhum tem peso. Você não sente peso, grandiosidade, ou até gente, quando é pra ridicularizar. Fogo. Literalmente, a França tava pegando fogo, era uma revolução social, e o filme é um tédio. Até quando é pra... E nem pra falar, nossa, mas ele não queria mesmo mostrar o Napoleão como uma figura grandiosa, mas até nos momentos que ele tenta ridicularizar ele, a gente não sente peso. Nada que ele tenta fazer com o personagem, a gente sente um peso mesmo em tela acontecendo. É uma coisa bem, bem fria mesmo esse filme, eu acho que é isso, decepcionante. Eu vou pôr um asterisco aqui porque, pra mim, eu nem sempre fui assim, eu estou tentando ser desse jeito ultimamente e acho que vai ser a política que eu vou tentar seguir. Um filme tem que ser ofensivo pra eu falar pra alguém não assistir ele, sabe? Tem que ser um Blonde da vida. Porque eu acho que vai ter gente que vai assistir Napoleão e vai gostar, vai achar legal, até porque o filme é bonito. O Lucas não concorda, mas eu acho o filme bonito, assim, e o design de produção é bom e eu acho as batalhas boas, sabe? Então vai ter gente que vai assistir, vai gostar, vai conseguir ter algum tipo de conexão. Eu acho Blonde é um filme que eu falo pras pessoas não assistirem, porque se a pessoa assistir e gostar de Blonde, ela
não tá com a terapia em dia. Agora aqui é uma questão mais de sentir preguiça. E sentir preguiça, não eu sentir preguiça, eu senti que o filme tá com preguiça, senti que o diretor tá com preguiça. E é uma sensação bem desagradável, assim, de Napoleão. Eu acho que o corte de 4 horas vai ser melhor, mas porque o patamar tá muito baixo, né? A gente vai esperar o Thiago Natário contar pra gente. Assim. Depois quando ele contar, ele fala aqui. Depois que o nosso especialista historiador assistir... Depois que o Thiago conversar com algum historiador, ele conta pra gente se deu certo. Bom, mas é um filme profundamente desinteressante, assim, uma grande oportunidade perdida. Eu acho que Ridley Scott, melhore. Você tem que fazer 2 por ano pra um dos filmes salvar, porque aqui tá complicado. E aí, pessoal, já assistiram Napoleão? O que acharam? Não assistiram ainda, mas ficaram curiosos? Então vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Au revoir, Gusta. Au revoir, mon ami. Bye bye, na verdade, né? Bye bye, Luke. Later. Goodbye. Later. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.